Sejam bem-vindos ao meu canal, eis que é chegado o Reino de Deus. E hoje a gente vai falar sobre chamado e intimidade, presença. Porque às vezes a gente não consegue distinguir e acha que é tudo a mesma coisa. Ah, o Senhor me chamou para fazer tal coisa. Isso é o chamado. E nem sempre Ele te chama quando você já está na presença dEle. Às vezes Ele te chama antes mesmo de você o conhecer. E Ele te chama a fazer algo que tem a ver com o teu dom, com as tuas habilidades. Mas o chamado o Senhor te chama, mas não quer dizer que você já esteja na presença dele. Muitas vezes ele te chama a fazer algo e você está em desobediência. Mas você vai ter que acertar a tua casa para poder cumprir o chamado, vencendo, vitorioso, para que o Senhor venha trazer provisão durante o processo. Veja, Moisés, quando foi chamado, Deus vem e fala com ele. E ele nega 3 vezes, não, Senhor, não tem outro. Será que não tem outro? Nem falo bem, não tem outro aí? Senhor, vai fazer esse trem aí? Que ninguém vai me ouvir. A galera diz, não vai me ouvir. Faraó, ele é um menino, aquele homem tão difícil, tão inacessível, que não vai me ouvir, sabe? E aí ele foi nessa pegada, e aí assim, ó, Deus, na sua infinita misericórdia, fala, quer saber? Pega teu irmão Arão, fala o que eu te falar pro Arão, e o Arão comunica o resto. Mas o Senhor não abriu mão de ter Moisés para falar com ele e repassar aquilo que ele queria para Israel e também para o faraó. Ele podia repassar, Moisés passava isso para Arão e Arão comunicar, podia até ser, mas quem ia receber a mensagem era Moisés. Então quem estava na liderança era Moisés. Arão podia fazer o que ele quisesse? Não. Arão só podia fazer aquilo que Moisés dissesse que era para ele fazer, porque ele era o quê? O chamado do Senhor. Mas Moisés estava onde? Na presença do Senhor, ouvindo sua voz. Olha que forte. Então Moisés é chamado, e quando ele diz, tá bom, farei, irei, voltarei ao Egito, vou avisar aqui o meu sogro Jetro, esse nome é esquisito, vou lá com a minha mulher, pegar meus filhos aqui, e aí no caminho indo para o Egito, eles param numa hospedagem. Na hospedagem, eis que o Senhor vem para matá-lo. Quando eu li isso, eu falei, what? Eu não tô entendendo. O Senhor acabou de chamar Moisés e acabou de ir atrás de Moisés para matar ele? Eu tô entendendo, não. Acontece que Moisés estava em desobediência. E o nosso Senhor precisava colocar Moisés contra a parede. Dar um sacode nele. A gente não leva um sacode às vezes? Para ele acordar para a vida, porque ele não podia começar o chamado dele estando em desobediência. Porque o filho de Moisés não estava circuncidado. E naquela ocasião, a aliança que se fazia com o Senhor era através da circuncisão. Então, a esposa de Moisés pega uma pedra afiada, já faz a circuncisão muito rápido. Isso tudo muito rápido. O pessoal teve que ter ali uma agilidade, entendeu? A mulher dele, eu tô tentando lembrar o nome dela, eu acho que é Zípora, mas se não for, vocês me perdoem. A mulher dele pega essa pedra, corta o trenzinho lá do menino, pega o trenzinho do menino com sangue e coloca ali na palavra, diz aos pés de Moisés. Só que pés, no original, também pode significar a parte íntima. Então pega e coloca na parte íntima de Moisés o prepúcio do menino com o sangue e diz, tu és para mim um marido de sangue. Eu não li em nenhum lugar que diz que Moisés não havia se casado com ela debaixo da aliança do Senhor. Não li em nenhum lugar, mas fiquei pensativa. Porque ela pegaria o sangue do menino, depois de circuncidado, e colocaria em Moisés, dizendo que para ela ele era um marido de sangue. Enfim, fica aí essa questão, se tiver alguém que puder me responder, também ficarei atenta aos comentários. Dando continuidade. A partir desse momento, Moisés está alinhado e em aliança com o Senhor, não tem nada para trás. Agora sim, Moisés, vai te cumprir a tua missão. Nesse momento, Moisés alinha a sua casa. Olha a importância de você saber se a tua casa está alinhada. A sua casa, família, a sua casa, você. O que falta abrir mão para cumprir o chamado? O que falta fazer para que o chamado seja cumprido da forma como o Senhor designou? Porque às vezes você está fazendo, mas está fazendo bem nas coxas, né? Às vezes está fazendo, mas está fazendo de qualquer jeito ou do jeito que dá. E chamado, a gente não pode fazer do jeito que dá, a gente tem que fazer da forma como o Senhor nos orienta a fazer. Como que eu sei se eu estou no centro da vontade do Senhor? Presença. E é por isso que o chamado não pode estar acima da presença. Nada pode estar acima da presença do Senhor. Mas vamos falar aqui de chamado, né?
Nada pode estar acima da presença, nada pode estar acima de quero estar no centro da tua vontade, quero estar ouvindo a sua voz, para onde o Senhor me enviar eu irei. Nada pode estar acima da presença. Por quê? Porque em dado momento o Senhor vai dizer assim: ei, parou aqui. Deu até aqui para ti, nesse lugar. Agora eu quero que você vire à direita. Bora. Como é que você vai saber para onde o Senhor quer te levar? Com convicção do que você está fazendo, se você não tiver tempo na presença. Se você não tiver certeza da voz do Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor me disse algo, vieram vozes externas de autoridade aqui na terra, me dizer que talvez eu estivesse errada, me dizer que talvez eu estivesse ouvindo coisa, talvez que eu estava em devaneios, que talvez eu estava me precipitando. Como cumprir o teu chamado de forma extraordinária se você não tiver com o Senhor? Quando as vozes externas vierem, elas vão te colocar dúvida. Não tenha nenhuma sombra de dúvida que eles vão vir para te colocar dúvida. Eles vêm para plantar semente, infelizmente. E às vezes até usado pelo próprio Deus para testar você. Sabe, Deus testa seus filhos em vários momentos na Bíblia. E ali em Êxodo, eu estou estudando Êxodo, então ali em Êxodo isso acontece muito. A obediência. Ele diz, faça isso. E em seguida tem uma coisa que pode parecer correta ser feito. Mas não é que é correto ser feito, que é o que você tem que fazer. Você tá entendendo? Não é porque tá todo mundo fazendo e é bíblico, que é o que o Senhor quer que você também faça. Mas entenda, isso demanda presença. Isso demanda intimidade com o Senhor. Imagine assim, quando você começa a conhecer alguém, você começa a conversar, numa amizade, né? Você não tem intimidade nenhuma com essa pessoa. Em dado momento, até você vai ter, mas é uma intimidade de amizade. E aí vocês começam a namorar. E no namoro, vocês não se veem todo dia. Vamos lá, às vezes vocês se veem uma vez durante a semana e sábado e domingo vocês se veem. Ainda não é intimidade suficiente, mas já aumentou o nível de intimidade, né? Já aumentou, mas não é o suficiente. Aí vocês noivam, a intimidade aumenta, porque vocês vão ter que começar a pensar no casamento e começar a dividir certas coisas para comprar, vão começar a se organizar e vão entrar em novos níveis de intimidade, mas ainda não é intimidade total. E aí vocês casam, e aí vocês têm uma aliança. A partir do momento que você tem uma aliança, você vai morar com essa pessoa e você vai ver ela de manhã, à tarde e à noite. Às vezes durante o dia não vai ver porque a pessoa está trabalhando, mas vamos lá, vamos fingir que vocês trabalham junto ou que vocês passam o dia todo junto. Vocês vão se ver durante o dia todo e ainda vão dormir juntos à noite. Você está entendendo níveis de intimidade? O Senhor quer estar contigo todo o tempo, inclusive enquanto dorme. Como, Josi? Enquanto dorme, você tem a possibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque você pode sonhar e ter revelações em sonhos. Mas para isso você precisa buscar. E em sonho tudo fica muito mais claro, porque se você sonhou, para mim assim, o sonho é batata, sabe? Estou aprendendo a lidar com visões, porque a visão se confunde muito com os teus pensamentos. Então, sabe? Porém é interessante, porque das vezes que eu tive visões, não foram muitas mesmo, uma, duas, eu acho. Das vezes que eu tive visões, eu tinha certeza que era uma visão. Não se confunde com um pensamento, né? Mas, é uma luta, é uma luta. Agora, o sonho, eu sei, quando o sonho é espiritual, eu sei, quando o Senhor tá falando, eu sei. Às vezes ele me entrega e eu não entendo na hora, depois de um tempo que eu vou entender, mas aí tudo faz sentido, tudo se conecta. E assim, às vezes o Senhor te dá o sonho e dali a alguns anos que tu vai entender. Eu tenho alguns sonhos assim, que agora, 2 anos depois que eu tô... Caraca, era isso, com isso, e aí todos os sonhos vão se conectando. É incrível, isso é presença e intimidade. Eu vi uma pregação, foi uma pregação, um corte, não sei, uma pessoa explicando a diferença entre o Espírito Santo estar no movimento e não estar. Porque nem todo barulho é presença do Espírito Santo. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Nem todo barulho. Vamos lá. Nós temos 2 armas. Uma arma de fogo e uma arma de treino. As duas fazem barulho. Mas só uma delas atinge o alvo. Uma arma, que é a arma de treino, é a arma com festim. Ela dá o mesmo barulho que uma arma normal, mas ela não atinge o alvo, porque ela é uma arma de treino. Ela não é uma arma de verdade. Mas ela faz barulho. A arma de fogo é a arma real.
apontou, puxou o gatilho, fez barulho e chegou ao alvo. Onde você mirar e atirar, havendo munição, chegará ao alvo. E se não houver munição, não tem barulho. Então a gente precisa perceber que barulho é diferente de presença. Será que o Espírito Santo está se movendo nesse barulho? Perceba se está chegando ao alvo. Se está havendo manifestações que... Ai, me fugiu a palavra. Mas que entregam que o Espírito Santo está ali, que Deus está no negócio. Precisa ter esse discernimento. Como que eu consigo ter mais presença? Você precisa andar em espírito. Se o teu Deus é um Deus de espírito, você precisa andar em espírito. Na carne, você não vai conseguir estar na presença. Como é que eu faço isso, Josi? Jejum e oração. Oração em línguas. E andar na presença de quem queima, de brasa. Escolha os seus amigos. Escolha com quem tu quer andar. E se ao teu redor não tiver ninguém mesmo, ore ao Senhor. Porque ou ele vai acender alguém do teu lado, ou ele vai trazer pessoas novas ao teu redor e te trocar de mesa. A importância da gente andar com brasa, com gente que queima, é, assim, fundamental. Porque a pessoa não vai falar de uma coisa que você não está falando. Uma pessoa vai fomentar a outra com relação ao evangelho. Vai trazer perguntas sem respostas e vocês juntos vão buscar a resposta. Você quer assistir um filme? Então vamos fazer um cineminha. Você quer fazer uma leitura? Então vamos ler a Bíblia. Deixa eu te contar, tô lendo tal livro. Ah, um livro muito ungido. Ah, eu também tô lendo esse aqui. Dá uma olhada nesse aqui também. As figurinhas que vocês vão trocar não vai ser figurinha do mundo. Vai ser figurinha do Senhor. Uma pessoa que queima não vai estar em pecado. Não vai te induzir ao pecado. Uma pessoa que queima, queima junto com você. São brasas. Brasa anda com brasa. A palavra diz que devemos ter um amigo, porque ferro afia ferro. Um amigo de ferro, porque ferro afia ferro, se não me engano é isso. E quão importante foi eu ter esses amigos todas as vezes que por algum motivo eu esfriei. Porque eu já esfriei várias vezes. Seja por motivos carnais ou espirituais, eu já estive no limbo espiritual, onde eu não ouvia a voz do Senhor, eu não sentia a presença, não conseguia em hipótese nenhuma ouvir um louvor. Dava ânsia de vômito. E orar, então, esquece. Começava a orar em línguas, 3 sílabas, não esquecia, tava fazendo outra coisa. Daí, eu tava orando, tá, volta. 3 sílabas de novo, esquecia o que eu tava fazendo. Não conseguia ler a Bíblia, parece que as palavras se embaralham na tua frente. Então, o que difere uma pessoa que está cumprindo o chamado sem presença é que ela é só um servo. Ela vai servir de toda forma, mas ela está servindo uma placa, ou um pastor, ou seus líderes, mas não está servindo ao reino. E tem uma grande diferença de servir aqui na terra e servir o reino. Porque servir o reino difere de onde você esteja e aquilo é leve de ser feito. Mas servir pessoas te atrasa muito. E quando você serve o reino, você sabe que você é filho. Quando você serve pessoas, você se torna apenas um servo. E é tão pesado levar esse fardo. Porque aí não te cura, nada te cura, a palavra não sai quente, não atinge ninguém, sabe? Quando você apenas lança palavras ao vento. E são aquelas sementes que às vezes são só jogadas no meio de espinhos ou pedras. Não vão se enraizar em nenhum lugar. Às vezes é o semeador que está semeando errado. Porque dentro de ti já não tem o fogo do Espírito Santo. Mas sabe qual é a melhor parte? Que isso acontece com todo mundo. Várias vezes na vida. E é por isso que eu volto a dizer, ande com quem queima. Porque quem queima não vai te deixar apagar. Sabe aquela brasinha que tá fora do fogo, tá quase apagando, você traz ela pra perto de novo, coloca todo mundo em volta, e aquela pedrinha já começa a virar brasa outra vez. Então fique tranquilo. Se tudo é uma esfriada, tem jeito.
Vou dizer pra vocês, tem 2 semanas eu tava desse jeito, fria. Não conseguia voltar. Mas foi uma oração da pessoa certa, a quem o Espírito Santo disse: vai até essa pessoa e pede oração. Desse jeito que eu tô mandando. Foi como tirar com a mão. Ouvir a voz do Senhor ainda quando você acha que você não tá ouvindo, que te parece loucura. Então, não fique nessa loucura. E agora eu vou fazer uma oração. E se você estiver se sentindo assim, frio, ou não, se você tá se sentindo quente, mas quer viver ainda mais na presença do Senhor, receba. Espírito Santo, vem sobre mim e sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Espírito Santo, vem e aumenta a intensidade da tua presença, que cada pessoa esteja sentindo, seja a tua presença, um arrepio, uma eletricidade correndo pelo seu corpo, uma alegria que de repente chegou, risos ou lágrimas ou choro, que essa pessoa venha sentir a tua presença, Espírito Santo. Envolve-me e envolve aqueles que estão esperando a tua chegada. Intensifica, Espírito Santo. Intensifica a tua presença. Senhor, que nesse momento, todo coração que estava morno comece a se encher com a tua presença. Que o óleo que está sobre mim possa se derramar sobre essas pessoas através desse vídeo. Espírito Santo, enche o odre de cada uma delas. Espírito Santo, traz até elas pessoas que queimem em brasa, que sejam amigos fiéis. Espírito Santo, acende a chama e a sede da tua palavra. E dá a elas o entendimento de o que elas ler, compreender, e não só compreender, mas entender o que tu quis falar para elas naquela hora. Senhor, conversa com elas, dá experiências sobrenaturais para cada pessoa que assistir esse vídeo. Eu declaro agora o sangue de Jesus Cristo da sua cabeça aos seus pés. No nome de Jesus. Amém.